agora, eu queria ir, para a gente terminar, eu queria ir na parte mais importante do nosso estudo. Porque tudo isso que a gente viu até agora é muito interessante. Mostra para a gente que dá para acreditar, sim, na literalidade do texto. O dilúvio é plausível, é real. O mundo que nós temos ao nosso redor apresenta evidências desses acontecimentos. Mas existe uma grande lição aqui, que não é só saber como o dilúvio aconteceu, mas é saber o que ele representa. E no Novo Testamento, ele é frequentemente usado como um tipo. É feita a tipologia do dilúvio no Novo Testamento. Lembra que no Velho Testamento, o dilúvio serviu como julgamento. Ele foi um julgamento contra uma humanidade que havia se desviado de Deus e deixado de fazer a vontade dele. Então, os escritores do Novo Testamento utilizam o dilúvio como um modelo para o juízo que ainda vem. Foi juízo no passado contra uma humanidade má? Vai ter juízo de novo contra a humanidade no futuro. E o dilúvio faz essa referência. Deus vai realizar não apenas em extensão, porque foi global, mas também em rapidez e destruição completa. O dilúvio me faz pensar nisso. A velocidade como o mundo foi destruído, como todo ele foi afetado, faz menção à volta de Jesus. Aí Mateus 24, do 37 ao 39, né, a gente até viu esse texto já aqui hoje, Jesus diz, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, como que as pessoas viviam antes do dilúvio? Elas comiam, elas bebiam, elas estavam se casando, era vida normal. E aí, então, Noé entrou na arca e ninguém percebeu, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que você aprende sobre a volta de Jesus com esse relato que já está registrado no Velho Testamento? Temos que estar preparados. Então, a hora que as pessoas, todo mundo vivendo a sua vida normal, né? E até a Bíblia diz que Noé foi pregador de justiça. A ideia é que Noé não queria se salvar sozinho. Ele anunciou para as pessoas que o juízo de Deus estava vindo. As pessoas creram em Noé? E como que a gente sabe que não creram? Porque só entrou ele com a família dele na arca. Ninguém creu. Ele dizia, Deus vai mandar julgamento. Não é essa a mensagem que o cristão anuncia para o mundo hoje? Se arrependa. Deus vai mandar julgamento, mas você pode ser salvo. E o que as pessoas fazem com essa mensagem? Julgamento? Eu estou preocupado em ganhar dinheiro, em viver minha vida, em curtir as minhas ocupações, o meu lazer. A gente vive como Noé. Exatamente. Então, o que eu aprendo? Que Deus cumpre os seus planos. O dilúvio veio, Deus executou o que prometeu? Executou. Os fiéis serão resgatados. É isso que eu aprendo com Noé. É isso que eu aprendo com Noé. Vale a pena ser diferente. Vale a pena ser íntegro, ser correto. Mas ninguém mais era, não interessa. Vale a pena. O que Noé fez a diferença para ele. E os desatentos, né, os que estão comendo, bebendo, casando, recebem uma punição inesperada. Outro texto, Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. O que eu aprendo com isso? Que ser diferente do mundo ao meu redor pode ser ótimo. Pode ser ótimo. Trabalhar exaustivamente na causa de Deus é a decisão mais sábia que a gente pode tomar. Você fala que lindo, Noé, que dedicação desse homem, 100 anos para construir um barco e foi salvo, ok. E a gente sabe que o dilúvio fala conosco. E aí, assim, Deus nem me pediu para construir um barco. Nem exigiu de mim tamanho esforço, e mesmo assim, às vezes a gente não arregaça a manga para fazer nada. A gente acha que o reino de Deus é só sentar, você acha que Noé tivesse sentado e esperado o dilúvio vir?
né? Tivesse esperado Jesus voltar sem fazer nada, ele teria sido salvo. Então, trabalhar na causa de Deus foi o que Noé fez. E nós aprendemos a lição com ele. A última lição que eu quero trazer para a gente fechar a nossa aula, 2 Pedro 2, verso 4 e 5, e depois verso 9. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, né, os anjos que pecam no céu recebem a sua punição e são banidos do céu. Antes, precipitando-os no Tártaro, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo. O que Pedro está fazendo aqui? Ele está dizendo que Deus, quando é para julgar, ele julga. Ele não perdoa os anjos, ele não perdoa o mundo antigo, não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador de justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Então, o que Deus faz com aqueles que obedecem Ele? Os piedosos, Ele livra da provação. Mas o que Ele faz com os injustos? Castiga. Ele não perdoou os anjos, e não perdoou o mundo antigo. Então, o que eu aprendo? Deus é paciente e salva. É isso que eu aprendo com Noé. Você acha que Noé era perfeito? Acha que Noé era perfeito? Se você ler o capítulo 9, ele sai da arca e já faz besteira. Ele se embriaga, dança pelado dentro de casa, os filhos veem aquilo. Noé não era perfeito, mas ele queria servir a Deus. Ele era íntegro, ele não se vendia, não se dobrava. Os ambientes onde ele estava não definiam quem ele ia ser. Se ele ia ser do tipo do cara bacana, que quer ser elogiado por todo mundo, ou se ele ia ser o cara correto, independente do que as pessoas fossem falar. Então, Deus é paciente e salva, mas nenhum rebelde escapa do juízo, nem anjo, nem o mundo antigo, e nem na volta de Jesus. Então, são essas grandes lições que eu aprendo da volta de Jesus. Ele tem poder e autoridade sobre o tempo e toda a criação. O julgamento será uma surpresa para os incrédulos. A vida vai estar seguindo o seu curso normal, sem sinais aparentes. Os fiéis estarão preparados, como Noé estava. Existe apenas um lugar seguro contra o desastre. Naquela época foi um barco. Agora é Cristo. Cristo é o único lugar seguro contra o desastre. É necessário empenho a longo prazo para quem deseja ser salvo. Não adianta abandonar no meio do caminho. A promessa se cumprirá, ainda que pareça impossível. Você acha que era provável quando Noé falou que o mundo ia ser cheio d'água até a tampa? As pessoas não deram risada. Parecia impossível, mas Deus realizou. Ser justo e correto é fundamental, ainda que ninguém mais seja. O dilúvio é uma história histórica, verídica, real, que aconteceu, e a gente pode aprender muito sobre ela. E não só aprender, para poder debater com os outros, no bom sentido de ensinar as pessoas, mas principalmente para fazer uma autoavaliação sobre a nossa preparação para a volta de Jesus. Será que eu estou preparado? Né? Será que eu, na minha geração, me assemelho com Noé, um trabalhador dedicado à vontade de Deus? Ou me assemelho com os rebeldes, com os incrédulos, com os ímpios, né? Então, que a gente possa tomar também o dilúvio como lição. Porque o relato do dilúvio em Gênesis é histórico e literal. O pecado humano chega a um limite e Deus age na história no momento certo para renovar todas as coisas. Ele é santo e não permitirá para sempre que a humanidade se degrade fazendo mal. Certamente ele salvará os justos e íntegros, mas a condenação virá sobre aqueles que ignoram a pregação de arrependimento para a fé. As evidências presentes neste mundo sobre uma grande inundação global no passado servem como um lembrete visual constante do julgamento de Deus. Quando olhamos ao redor para esse mundo como ele está hoje, devemos pensar: isso é o que acontece como resultado do pecado. Para quem acredita nesse dilúvio global, a doutrina do julgamento está incrustada na própria estrutura
do nosso mundo. Então, que a gente possa aprender com o dilúvio. Você pode pesquisar muitas outras fontes. E é isso. Obrigado pela paciência de vocês. Deus abençoe.